esteja convosco. Está no meio de nós. Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Ao anoitecer daquele dia, o primeiro da semana, estando fechadas por medo dos judeus as portas do lugar onde os discípulos se encontravam, Jesus entrou e, pondo-se no meio deles, disse: a paz esteja convosco. Depois destas palavras, mostrou-lhes as mãos e o lado. Então os discípulos se alegraram por verem o Senhor. Novamente Jesus disse: a paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, também eu vos envio. E depois de ter dito isto, soprou sobre eles e disse: recebei o Espírito Santo. A quem perdoardes os pecados, eles lhes serão perdoados. A quem os não perdoardes, eles lhes serão retidos. Tomé, chamado Dídimo, que era um dos 12, não estava com eles quando Jesus veio. Os outros discípulos contaram-lhe depois: vimos o Senhor. Mas Tomé disse-lhes: se eu não vir a marca dos pregos em suas mãos, se eu não puser o dedo nas marcas dos pregos, e não puser a mão no seu lado, não acreditarei. 8 dias depois, encontravam-se os discípulos novamente reunidos em casa, e Tomé estava com eles. Estando fechadas as portas, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: a paz esteja convosco. Depois disse a Tomé: põe o teu dedo aqui e olha as minhas mãos. Estende a tua mão e coloca-a no meu lado, e não sejas incrédulo, mas fiel. Tomé respondeu: meu Senhor e meu Deus. Jesus lhe disse: acreditaste porque me viste? Bem-aventurados os que creram sem terem visto. Jesus realizou muitos outros sinais diante dos discípulos que não estão escritos neste livro, mas estes foram escritos para que acrediteis que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais a vida em seu nome. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Começo a homilia com a última frase do Evangelho que acabamos de ouvir. O que nos une, o que nos torna uma única família, uma única realidade coesa que 2000 anos depois de Jesus Cristo não perdeu a sua identidade. Jesus é o Cristo, o Filho de Deus. Esta é a fé da igreja. São Paulo afirma: uma só fé, um só Senhor, um só batismo. Esse mesmo Jesus quis uma única igreja. Qualquer não católico com a Bíblia na mão poderá interpretar Mateus capítulo 16, versículo 18 do jeito que quiser, mas nenhum deles poderá apagar o que Jesus disse e
está consignado na Escritura: tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Jesus quis uma e não 20.000 e tantas, como percebemos hoje. Alguém retrucaria: não é um pouco de arrogância da Igreja Católica considerar-se a única Igreja de Cristo? A Igreja responde educadamente: se não for ela, qual? As que surgiram séculos depois? Aceite Jesus como seu Salvador. O católico responde: Jesus eu aceito, eu não aceito a sua religião, não aceito a sua interpretação. Aqui não há radicalismo, não há fanatismo. Aqui é fidelidade à Escritura. Eu citei o texto de Mateus 16, 18, porque no dia da Páscoa Jesus vai instituir realidades que nós precisamos recordar. E nesta fé, Jesus é o Cristo, que tenhamos a vida em seu nome, já agora, e com muito mais razão na eternidade. Se na quinta-feira santa Jesus instituiu o sacramento da ordem, fazei isto em memória de mim, instituiu o sacramento da Eucaristia, isto é o meu corpo, este é o cálice do meu sangue. No dia da Páscoa, ele vai instituir um outro sacramento. Chegaremos lá. Espero que todos estejam atentos às filigranas, à beleza, à riqueza das 4 leituras que nós acabamos de ouvir, porque elas têm uma concatenação muito lógica. Quem pode dizer o que há em comum entre a narrativa da segunda leitura que nós acabamos de ouvir? São João, apóstolo e evangelista, proscrito, teve que fugir da cidade de Éfeso, atual Turquia, e foi para a ilha de Patmos, que atualmente pertence à Grécia, países que por sinal vivem em briga, em litígio até os dias de hoje. Isso certamente por causa do cristianismo e também do islamismo, porque foi na batalha de Lepanto, naquela região, o islamismo parou de avançar, pois o risco que existia era que ele dominasse a Europa toda, e ele parou ali, da Grécia para trás. O islamismo, Grécia, ainda cristianismo até hoje, ainda que na religião ortodoxa. E os ortodoxos, católicos, que não estão em comunhão com o Papa, isto é, universais, mas ortodoxos, eles são a grande maioria na Grécia. Pois bem, o que há em comum entre a segunda leitura de hoje e a primeira? A primeira frase de cada uma dessas leituras. No Evangelho, ao amanhecer daquele dia, o primeiro da semana. Esse livro foi escrito pelo mesmo autor do Apocalipse. O Evangelho de hoje foi escrito por São João, o mesmo autor do último livro da Bíblia. E o que há de tão surpreendente no início da segunda leitura que nós acabamos de ouvir? O início da segunda leitura que nós acabamos de ouvir é assim: eu, João, vosso irmão e companheiro na tribulação e também no reino e na perseverança em Jesus, fui levado à ilha de Patmos por causa da palavra de Deus e do testemunho que eu dava de Jesus. Vamos situar o contexto no qual o Apocalipse foi redigido na história. Estamos no império de um dos imperadores romanos mais cruéis, Domiciano, irmão do imperador Tito, aquele que abafou a revolta em Jerusalém na década de 70, mais precisamente no ano 70. Voltando um pouco no tempo, vocês lembram quando Jesus ia chegando em Jerusalém e ele contemplou a cidade, provavelmente do Jardim das Oliveiras, e chorou sobre ela, dizendo: Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas, que persegues os enviados de Deus, tantas vezes eu quis reunir os vossos filhos, uma galinha reúne os seus pintainhos debaixo de si, mas não soubeste reconhecer os tempos de Deus. Aí vem a profecia: dias virão
em que não ficará pedra sobre pedra. Lembram dessa profecia? Pois ela se cumpriu no ano 70. Explodiu uma revolta de judeus na cidade de Jerusalém. Roma soube 2 dias depois. O imperador mandou seu general da mais absoluta confiança, e ele levou consigo 2 legiões, cada legião 10.000 pessoas, 10.000 soldados. Tito destruiu a cidade, começando pela destruição daquilo que era mais caro para os judeus, o templo. Destruiu o templo, mas não deixou nenhuma pedra. Hoje o que existe em cima do outrora suntuoso templo de Salomão é a mesquita, o templo dos islâmicos. É a esplanada do templo, a mesquita da cúpula dourada. E derrubou toda a muralha ao redor do templo, deixando somente um pedaço, o que hoje é o Muro das Lamentações. Portanto, cumpriu-se literalmente a profecia de Jesus: não ficará pedra sobre pedra. Esse general Tito, com a morte do imperador, tornou-se imperador. Com a morte de Tito veio Domiciano, dos anos 81 a 96. Estamos aqui no ano 95. Domiciano quis varrer do mapa todos os cristãos e decretou, não foi o primeiro, porque o grande perseguidor dos cristãos foi Nero. Em Apocalipse 13, 18, quando se fala da besta do Apocalipse, cujo número é 666, na gematria da língua de Jesus, o aramaico, as palavras César Nero, atribuindo-se números às consoantes, as consoantes das palavras César Nero, somadas, chegam a 666. Portanto, o Apocalipse projeta para os cristãos, reparem bem, Tito, general de Nero. Agora, quem está perseguindo os cristãos é Domiciano. Então, o apóstolo João, de forma cifrada, vai confortar os cristãos perseguidos. Por isso ele diz: vosso irmão e companheiro na tribulação vai confortá-los, mas com uma linguagem cifrada. Ele não vai dar, por assim dizer, nomes aos bois. Quem conhece a gematria aramaica e quem conhece a história dos cristãos e a história profana que está se desenrolando, enfrentando, perseguindo os cristãos, compreendia perfeitamente essa linguagem, digamos assim, cifrada. E parte dessa cifra aparece na segunda leitura de hoje. O Filho do Homem aparece com 7 estrelas nas mãos. Essas estrelas são as 7 igrejas do Apocalipse: Sardes, Filadélfia e outras 5 cidades citadas nos capítulos 2 e 3 do livro do Apocalipse. 7 estrelas, 7 cidades onde brilha o fulgor da ressurreição de Cristo no testemunho dos cristãos que residem nessas cidades. Todas essas cidades pertencem à hoje atual Turquia. Então estamos algumas na Anatólia, outras na Capadócia e assim por diante. Pois bem, para nós entendermos onde está São João e por que ele foi parar na ilha de Patmos. No dia do Senhor fui arrebatado pelo Espírito e ouvi atrás de mim uma voz forte como de trombeta que dizia: o que vais ver, escreve no livro. Eis o ponto em comum. São João narra o evangelho que acabamos de ouvir no contexto do primeiro dia da semana. O primeiro dia da semana foi o dia da ressurreição do Senhor. Domingo é uma palavra que só aparece uma vez na Bíblia. Aqui, Apocalipse, capítulo 1, versículo 10. Os cristãos do primeiro século já tinham a consciência de que o dia do Senhor não era mais o Shabat, o dia do repouso, o dia do descanso, o 7º dia, santificado até Jesus Cristo como o dia mais importante da semana. Porque o primeiro dia da semana passou a ser chamado como Kyriake Gemera, o dia do Senhor, ou Domenica, ou domingo, ou Dies Domini, porque é o dia da vitória de Cristo sobre a morte. O cristianismo então passa a santificar não mais o 7º, porque o 7º dia da história da salvação não é dia de vitória,
é dia de silêncio, é dia de espera, não é dia de alegria, é uma serena expectativa que vai culminar na vigília pascal. Portanto, para nós, o dia santo por excelência é o primeiro dia da semana, assim começa primeiramente o Evangelho de hoje, chamado esse dia de domingo, dia do Senhor. Por isso esse dia para nós é tão caro. Vamos então à compreensão da última aparição de Jesus no dia da Páscoa. Lembrem-se que foram 3 aparições. A primeira para as santas mulheres quando foram ao túmulo. Segundo o evangelista João, só foi Maria Madalena. Para nós isso é irrelevante. Se São João descreveu apenas Maria Madalena e os demais evangelistas descreveram Maria como outras mulheres, isso não altera a essência, a importância do fato. O fato é que Jesus primeiro apareceu às mulheres. Depois, no fim da tarde, Jesus apareceu aos discípulos de Emaús, que iam voltando desolados para a sua terra, algumas milhas da cidade de Jerusalém, cerca de 16 ou 17 quilômetros. Depois, quando Jesus lhes apareceu enquanto partia o pão, eles voltaram correndo para narrar o que viram, o que testemunharam aos apóstolos. Enquanto falavam, Jesus apareceu-lhes, assim diz Lucas capítulo 24. 8 dias depois, Jesus quis aparecer para eles. A diferença entre a aparição do 8º dia após a ressurreição e a aparição última para os apóstolos é a pessoa de Tomé. Primeiro vamos ao que Jesus disse e ao que Jesus fez no dia da Páscoa. Primeiro, transmitiu-lhes a paz. Eles estavam com as portas fechadas por medo dos judeus. Provavelmente se trata do mesmo local onde Jesus celebrou a Eucaristia, a saber, o cenáculo. O texto não diz, mas é de supor, porque em Jerusalém, o dono daquele recinto que cedeu aquele lugar, talvez fosse a única pessoa capaz de permitir que os cristãos caçados, perseguidos pelos inimigos de Jesus, se reunissem. Outro lugar em Jerusalém não tinha, talvez Betânia, mas naquele tempo ficava fora, era a casa de Marta, Maria e de Lázaro. Então o local provavelmente era o cenáculo. Eles estavam apavorados, eles estavam com medo, eles estavam ainda respirando insegurança. Jesus lhes tranquiliza. Voltemos um pouco ao mesmo Evangelho segundo João, alguns capítulos antes, quando eles, perturbados com o discurso de despedida de Jesus dizendo que iria morrer, estava às portas, na iminência de ser preso, Jesus disse a seguinte frase: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz, eu não vos dou como o mundo a dá. E aqui temos que fazer uma distinção extremamente importante. Paz é uma palavra comum a todas as pessoas. Crentes e não crentes, cristãos e não cristãos desejam a paz. Existe até o Dia Internacional da Paz, celebrado pela ONU e abolido como feriado por quase todos os países. É o dia 1º de janeiro. Para nós, a solenidade de Santa Maria, Mãe de Deus. Agora precisamos dizer que paz é essa, quais as características dessa paz. Não vos como o mundo a dá. Existe a paz de cemitério, a paz de armistício, a paz que assegura que somente adquirindo bomba atômica, se armando, é que vai se intimidar o adversário. Assim pensam os governantes, por exemplo, na Coreia do Norte. Estamos na iminência de uma guerra. Se é blefe ou não sei, mas esse tipo de mentalidade sustenta que para ter paz é preciso se preparar para a guerra. Aliás, é um ditado romano: se queres paz, prepara-te para a guerra. Essa é a paz do mundo, isto é, para que você não me agrida, preciso que você saiba que eu estou bem armado, e que eu sou forte, e que se você me agredir, eu vou retribuir na mesma moeda. Portanto, tome cuidado, porque senão você vai ver o que é bom para todos. Essa é a paz do mundo. Existe uma outra paz que se exime da responsabilidade, do cumprimento do dever, da obrigação de falar, de denunciar, de contestar, de dizer isso é errado, eu quero que meu direito seja respeitado. Não, você não pode fazer isso, você há de se calar, você tem
que ser como catenga, balance a cabeça diante de tudo e de todos, aceite todo tipo de injustiça, porque Deus quer que nós fiquemos em paz com todas as pessoas. Essa é a paz do mundo. Essas são as características da paz que fora do cristianismo costuma se propugnar. A paz esteja convosco. Por que a paz de Jesus é diferente da paz do mundo? Eu não vou a dou como o mundo a dá, porque a paz de Jesus brota do Pai. E brota do Pai na condição de obediente do Pai. Obediente até a morte e morte depois. O ponto de partida da paz não é o que ela vai produzir nas pessoas, mas antes, se a minha atitude corresponde à vontade do Pai. Eu devo, antes de tudo, por obediência ao Pai, estar em paz com o Pai. Se o Pai é o meu Senhor, se o Pai é o meu soberano, se o Pai é quem rege meus passos, se eu procedo do Pai, diz Jesus, e se nós, pelo batismo em Cristo Jesus, pertencemos ao Pai, não pode haver paz com os homens, se isso resulta, é fruto, é consequência de uma desobediência ao Pai. Importa obedecer antes a Deus do que aos homens, dizem os apóstolos. O ponto de partida da paz que Jesus nos dá é o Pai, porque Jesus procede do Pai, e na cruz Jesus está em paz, apesar de estar sofrendo, e não se pode confundir paz com bem-estar físico, não se pode confundir paz com bem-estar material, ou então com privação de sofrimento, de dificuldades, etc. A nossa paz brota do lado transpassado de Cristo pela lança, de onde saíram sangue e água. Jesus na cruz está aflito, mas em paz, perturbado, mas em paz, angustiado, mas em paz, porque o que agrada a Jesus na cruz é a obediência à vontade do Pai. A paz esteja com vocês. É como se Jesus dissesse: obedeçam ao meu Pai, como eu obedeci a vocês. O ponto de partida não é a preocupação de vocês com o que os judeus poderão fazer com vocês. A paz, ainda que vocês sejam perseguidos, brota dessa convicção: obediência, fidelidade ao Pai. A paz esteja convosco. Depois destas palavras, mostrou-lhes as mãos e o lado. Eu já disse ainda há pouco que do lado traspassado de Jesus vieram aquelas realidades que nos trazem a paz. O sangue de Jesus que cancelou nossos pecados, e quem não tem pecado ou tem seus pecados cancelados, esse está em paz, conforme o Salmo 30. Enquanto conservei a minha falta, os meus ossos definhavam, e confessei o meu pecado, e Deus cancelou a minha culpa. Feliz o homem a quem Deus não olha mais como sendo culpado. Assim começa o Salmo 30. Pois bem, amados, no mesmo Salmo que Jesus cancelou na cruz: em tuas mãos entrego o meu Espírito. Jesus lhes mostra as mãos e os lados. Eles se alegraram por verem o Senhor. Da tristeza e do medo, agora eles passam para a alegria. E é significativo que Jesus concede de novo a paz. É como se Jesus tivesse uma preocupação insistente. A razão da paz de vocês está em mim, está no meu lado traspassado, nas minhas chagas gloriosas. Tranquilizem-se. Eis a razão da serenidade de vocês, eis a razão da segurança no coração de vocês. E não qualquer garantia humana que esteja fora desse recinto fechado. Depois vem uma espécie de Pentecostes, receber o Espírito Santo. Aqui eu disse um pequeno Pentecostes, porque no capítulo 2 dos Atos dos Apóstolos vamos ter o Pentecostes, a efusão do Espírito Santo sobre os apóstolos, sobre os discípulos, sobre as mulheres, sobre cerca de 120 pessoas. Aqui é apenas sobre os apóstolos, os mesmos com quem Jesus celebrou a primeira ceia, chamada Eucaristia. É significativo que a instituição da Eucaristia tenha acontecido somente com a presença dos apóstolos. Só eles podem celebrar a Eucaristia. Da mesma forma, é significativo que Jesus, ao instituir o sacramento da penitência, que vamos explicar agora, tenha soprado sobre eles o Espírito Santo. Somente eles, ninguém por perto,
nem discípulos do sexo masculino, nem discípulas do sexo feminino. Uma escolha bastante criteriosa, um sacramento que agora vai ser instituído. A quem perdoardes os pecados, eles lhes serão perdoados. A quem os não perdoardes, eles lhes serão retidos. Voltemos um pouco ao início da Quaresma, na segunda leitura da quarta-feira de cinzas, quando o apóstolo Paulo disse: eis o tempo favorável, eis o tempo da conversão, reconciliai-vos com Deus, nós somos embaixadores de Cristo, da sua misericórdia. Por isso esse é o domingo da misericórdia, o segundo domingo do tempo da Páscoa, porque se trata do domingo da instituição do sacramento da misericórdia, no qual recebemos do próprio Cristo, por meio da igreja, o perdão para os nossos pecados. E aqui eu já insisto numa coisa que é profundamente bíblica. Católicos, recordai-vos: o Cristo que ressuscitou instituiu diversas instituições para que elas fossem mediadoras da sua graça. Até a sua ascensão, ele em pessoa. Após Pentecostes, ele por meio da igreja. Vocês perceberam, na primeira leitura que nós acabamos de ouvir, o protestantismo critica o uso de imagens e fala mal da prática católica de fazer procissões, dizendo que procissão de santo é uma abominação, é proibida pela Bíblia. Eu nunca vi uma mentira mais deslavada do que essa. Vocês viram a procissão de um santo na primeira leitura de hoje? Reparem que coisa bonita. As pessoas transportavam para as praças os doentes em camas e macas, a fim de que quando Pedro passasse, pelo menos a sua sombra tocasse alguns deles. Procissão de santos, sim, de carne e osso. É São Pedro passando, não é a sombra de Jesus, não. Agora reparem o primeiro versículo da primeira leitura de hoje. Quando a pessoa não conhece direito a Bíblia, ela é discada a absurdo, ela é discada a insanidade, e não seria se ficasse calado. Reparem o que diz a primeira frase: muitos sinais e maravilhas eram realizados entre o povo pelas mãos dos apóstolos. Os apóstolos são instrumentos. Deus se utiliza deles para pregar, para curar, para perdoar, para batizar, para instruir as pessoas. Qual é o problema disso? De novo, é Bíblia. Muitos sinais e maravilhas eram realizados entre o povo pelas mãos dos apóstolos. Eles impunham as mãos: ouro e prata não tenho, mas o que eu tenho te dou. Em nome de Jesus Cristo, levanta-te e anda. Disseram Pedro e João ao coitado que estava sentado à porta do templo. E ele deu um salto e saiu pulando, cantando e louvando a Deus. Idem a misericórdia de Deus. Qual é o problema em acreditar, em admitir que para além da fragilidade da humanidade do ministro, ele tenha de fato o poder de perdoar os pecados? Em absoluto, quem perdoa os pecados é Deus. Lógico, o poder absoluto é somente dele, mas quem tem o poder pode delegá-lo. Quem pode por si, pode por meio dos outros, a não ser que o direito proíba. É um axioma jurídico. Quem pode por si, pode por meio dos outros. Vejamos uma procuração. Quem é maior e capaz pode assinar um documento de compra e venda, mas se ele não pode passar uma procuração. O poder que eu tenho, eu passo para você. E com a procuração registrada em cartório, o poder que eu dou a você é conhecido pelo Estado. Mas isso é no âmbito civil, estamos aqui em âmbito de fé. Só Deus perdoa os pecados. Mas a questão é, esse poder ele deu à igreja? Sim, ele deu. Estamos no Evangelho explicando exatamente isso. Mas deu a quem? A igreja como um todo? Claro que não. Quem estava lá no provável cenáculo? Provavelmente era cenáculo. Somente os apóstolos. Receberam o Espírito Santo. A quem perdoardes os pecados, eles serão perdoados. O poder do Senhor é dado aos apóstolos. E tem algum problema que Jesus dê toda a autoridade, por exemplo, a São Pedro, poderes que ele não deu aos outros 11 e somente a Pedro? Vamos ao capítulo 16 de São Mateus. Eu te darei as chaves do reino dos céus.
ligadas na terra serão desligadas no céu. Então, por exemplo, a crítica que se faz quando o Santo Padre declara que alguém está no céu, São Galvão, Santo Antônio Maria Galvão, Madre Paulina e todos os outros santos na canonização, os não cristãos e não católicos dizem: mas que arrogância, um homem de carne e osso declarar que fulano está no céu. Mas isso já foi previsto por Jesus. Tudo que ligares na terra será ligado no céu. O que você decidir na terra, Pedro, eu ratifico aqui no céu, porque eu estou dando poderes para você. Ah, mas Jesus tem poder, o homem não tem. Jesus tem poder, e o poder que ele tem, ele dá a quem ele quiser. E o poder que Jesus quis dar, ele deu a Pedro, as chaves do reino dos céus. O único pastor, ele foi dado a ele, apacenta as minhas ovelhas. E o poder de perdoar os pecados foi dado aos apóstolos. Apagar isso da Bíblia que ninguém consegue. O máximo que se consegue é contestar, mal interpretar. Agora está escrito, está também na Bíblia dos protestantes. Por favor, Dom José aqui não tem nenhum ranço contra qualquer religião, mas é o meu dever ensinar na ótica católica, na interpretação católica, os textos sagrados. Estamos então aqui diante de uma instituição que deve ser perpétua. Ao procurar o sacerdote no sacramento da penitência, eu vou convicto de que o poder que ele recebeu pela ordenação sacerdotal ou episcopal, se trata de bispo, não é um poder em absoluto dele, mas que o Senhor conferiu a ele. Ele está revestido dessa autoridade, desse poder, autoridade e poder que não tem relação direta com a santidade dele. Ainda que ele esteja em pecado, quem perdoa é o Pai por meio do Filho, na força do Espírito, mediante o seu ministério da reconciliação, porque ele é habilitado para isto, porque ele tem poderes para isto, porque Jesus conferiu esses poderes. E se alguém pergunta: mas Jesus conferiu esses poderes aos apóstolos, foi a eles e não a quem veio depois deles. Ora, esse tipo de interpretação é claudicante. Se Jesus deu poderes apenas àqueles, e esses poderes não haveriam de perdurar, então a igreja acabou. Então o que Jesus disse: eis que estarei convosco todos os dias até a consumação dos tempos, não é verdade? Logo, o que Jesus deu a Pedro havia de perdurar no sucessor de Pedro, Lino, e depois com a morte de Lino, Clemente, e depois de Clemente, Clemente, e depois de Clemente, os sucessores até o Papa Francisco. E tem o poder que ele deu aos apóstolos. Se os apóstolos não passassem esses poderes com a imposição das mãos e a oração para os seus sucessores, os bispos, com a morte deles, os poderes acabariam e a igreja também deixaria de existir. Logo, os poderes que o Senhor conferiu aos apóstolos perduram nos bispos, que são os sucessores dos apóstolos. Nada mais lógico, nada mais evidente, nada mais consequente do que essa interpretação que é a mais genuína interpretação católica. E assim, amados, crescia sempre mais, continua a primeira leitura, o número dos que aderiam ao Senhor pela fé. Era uma multidão de homens e mulheres, multidão que vinha de cidades vizinhas, trazendo doentes, atormentados por maus espíritos, e todos eram curados. Devo lhes dizer que esse poder perdura na igreja. Se a Igreja Católica não autoriza esse festival, quase sempre teatral, pelo menos é o que se vê pela televisão, de supostas manifestações diabólicas no meio da missa e em supostas encenações de exorcismos, nem por isso a Igreja deixa de reconhecer, e ela reconhece: o demônio existe, as infestações diabólicas são possíveis, as obsessões, também as possessões, elas existem. A igreja é muito cautelosa ao analisar quando se trata desses fenômenos, e ela tem a figura do exorcista para julgar também com a ajuda da ciência, sobretudo psicologia, psiquiatria, a medicina, que hoje conseguem explicar muitos fenômenos que alguns no passado atribuíam aos demônios, mas hoje tem explicação racional. Mas a razão não é tudo, mas a ciência não consegue explicar todos os fenômenos. Devo, porém, lhes dizer que uma ocasião privilegiada para a cura e para a libertação é o sacramento da penitência. Resultaria, portanto, redundante como subir para cima, descer para baixo, ré para trás e aceleração para frente, falar de missa
Missa de ação de graças também é redundância, porque Eucaristia etimologicamente é ação de graças. A missa é de cura o tempo todo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, isso já é uma cura, já é uma libertação da ignorância, da idolatria. O ato penitencial, que momento de cura, que momento de libertação. O glória, idem. A proclamação das leituras, a libertação mais bela do que esta. A homilia. Quem pode contestar que na hora em que o Senhor unge os lábios do ministro e coloca nele, cumprindo o que diz Malaquias capítulo 3, dos seus lábios procede o ensinamento, porque ele é o mensageiro do Senhor dos Exércitos? Quanta cura, quanta libertação na hora da homilia. Idem na profissão de fé, o credo que faremos daqui a pouco, oração dos fiéis, nas oblatas ou oferendas, na oração eucarística, sobretudo na consagração, o momento da comunhão. Eu vos pediria, é um pedido fraterno, nunca mais repitam, na quarta-feira vai ter missa de cura e de libertação. Como se as outras não fossem. Ora, por favor, como se determinada pessoa tivesse um dom de cura e outra não tivesse, como se a cura fosse a única forma de se manifestar daquela maneira. Faça por favor, toda missa, não importa a simplicidade, a humildade, a ignorância, o cansaço, ou às vezes até o mau cheiro do desodorante vencido daquele sacerdote tão pobre, tão atarefado, tão doente, tão enfermo. É missa de cura e de libertação, como todas as outras, como a missa celebrada com toda a pompa no Vaticano. Estamos em pleno momento de cura e de libertação, atualizando o que acabamos de ouvir na primeira leitura de hoje. Entremos agora ao término da homilia, citando o que aconteceu 8 dias depois. Tomé não estava na primeira aparição aos apóstolos, que foi a terceira do dia da Páscoa. Os apóstolos foram a Tomé e disseram: vimos o Senhor. Essa frase é imprescindível. Vimos. Não é eu vi a igreja que precedeu você. Você não estava nesse momento, mas nós estivemos. Estamos dizendo para você. Tradição, transmissão. Vimos o Senhor. A reação de Tomé foi surpreendente. Se compreensível à luz do paganismo, para nós ela apresenta problemas. Se eu não vir a marca dos pregos em suas mãos, se eu não puser o dedo nas suas marcas dos pregos e não puser a mão do seu lado, não acreditarei. Reparem a pessoa que conjuga a frase vimos o Senhor, segunda pessoa do plural, igreja. Tomé, se eu, primeira pessoa do singular, eu sozinho. O problema da fé de certas pessoas é quando elas se isolam, é quando elas dizem, por exemplo, eu não preciso de missa, eu rezo em casa. Já ouviram isso de alguém? O Deus é o mesmo. Tanto faz eu estar em casa como celebrar na igreja. Isso é problemático. Problemático a começar por aquilo que o lobo quer diante do rebanho das ovelhas todas reunidas. Vocês já tomaram cuidado de ir a uma fazenda, a uma criação de ovelhas? Já tomaram cuidado de conversar com o pastor de ovelhas mesmo? Peçam para ele explicar qual é a tática do lobo diante do redil. O lobo é um animal carnívoro, as ovelhas são herbívoras. A dentição do lobo, ela é própria para estraçalhar a carne. Portanto, é uma dentição bem forte. Tanto é que tem os dentes caninos um pouco mais para baixo, os de cima e os dois caninos de baixo mais destacados, para pegar a presa e rasgá-la, estraçalhá-la, para provocar hemorragia e ela começar a ficar debilitada até cair e morrer e assim por diante. O lobo, diante de muitas ovelhas, ele nunca parte para elas em linha reta. Não, Dom José, não. Porque ele sabe que em linha reta elas todas vão correr em bloco, juntas. E ele, mais cedo ou mais tarde, vai ter que dar um nó. Se ele errar a mordida, quando ele for em cima de uma, as outras podem pisá-lo. E ele poderá ser pisoteado, poderá morrer.
o que é que ele faz? Ele começa a cercar o redil, assim, em semicírculo, dando voltas. Para quê? As ovelhas, elas começam a girar e vão ficando tontas, até que uma só, coitada, se desgarra, já tonta, não segue o círculo e se afasta. Exatamente isso que ele quer. Ele deixa as outras e vai ao encontro daquela que se desgarrou, daquela que ficou sozinha. Pronto, essa já era, essa está morta. É uma questão somente de minutos. O católico comece a se afastar da igreja, comece a conjugar o verbo na primeira pessoa do singular. Esposo que diz para a esposa, que o convida para rezar o texto: vamos rezar, reze você que eu rezo sozinho. É o começo do fim do matrimônio, é o começo da ruína da convivência. Isole-se, prescinda da segunda pessoa do plural: vimos o Senhor. Se eu. Entenderam o problema? Entenderam a gravidade? O problema de Tomé é mais do que condicionar a fé aos sentidos. O problema dele é isolar-se. O problema dele é dizer, na cabeça dele, é suficiente ele. Se Jesus não aparecer para ele, se Jesus não fizer uma experiência pessoal para ele, o problema de Tomé foi exatamente este: a experiência que me precede, o que vocês estão dizendo para mim não é suficiente. Isso é tão grave, isso é gravíssimo. Jesus me aparece, estende a mão, coloca no meu lado, põe o teu dedo aqui e olha as minhas mãos, e não sejas incrédulo, mas fiel. O problema mesmo de Tomé não é dizer, se eu não colocar o dedo, esse é um problema secundário. O problema foi que ele contestou, foi que ele se recusou a fazer o que nós fazemos agora. Eu creio em Jesus. Jesus apareceu a você? Não. Baseado em que você diz que Jesus ressuscitou? Na igreja que me precedeu, nos meus irmãos na fé que me precederam no tempo, nas gerações que me antecederam, de pai para filho, ou de filho para pai, para avô para bisavô, até nosso Senhor Jesus Cristo. Esta é a minha fé. E para eu acreditar em Jesus, para ter a vida em seu nome, eu não preciso que Jesus me apareça para dizer que os olhos deles são verdes, ou azuis, ou morenos, ou pretos. Não preciso, porque a igreja já me disse. O que a igreja me diz é suficiente. Repare como termina o evangelho de hoje. Jesus fez muitos outros sinais diante dos discípulos que não estão escritos neste livro, mas estes foram escritos, isto é, pela igreja, para que acrediteis que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais a vida em seu nome. Eu creio no que está escrito, e creio que quem escreveu foi a igreja, e creio que a igreja, ao testemunhar Jesus ressuscitado, não errou. Ela foi verdadeira. Jesus só apareceu a poucos da igreja, os primeiros, e esses transmitiram aos demais, que por geração transmitiram essa verdade que chegou ao meu coração. Isso para mim é suficiente. E de fato, São Tomé soube, com um gesto de humildade, arrepender-se e dar um testemunho tão bonito para Jesus: meu Senhor e meu Deus. Jesus agora aqui é Senhor. Jesus é o ressuscitado. Graças a essa bela demonstração de paciência, de compaixão dele com o incrédulo Tomé. Termino a homilia pedindo a todos, amados filhos da Igreja Católica: olhai para o ressuscitado, contemplai-o com os olhos da Igreja. Vede que o mesmo Cristo que ressuscitou continua a agir na Igreja, pelas mãos dos apóstolos, primeira leitura, por meio dos seus ministros, hoje de forma solene no sacramento da penitência, por meio de tantos sinais, de tantos prodígios. Jesus Cristo é o mesmo, ontem, hoje, e Ele o será por toda a eternidade. Louvado seja nosso Senhor Jesus.